Senador Jorge Viana, a discussão sobre as novas regras que definem os repasses do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, FPE e FPM. O Supremo bateu o pé e vai ter que decidir mesmo agora em dezembro. Como é que está esse debate no Congresso? Bom, existe uma possibilidade de prorrogar, mas nós estamos trabalhando por um acordo. O líder do PT, Walter Pinheiro, fez um relatório que melhorou bastante a proposta. O Mâncio, inclusive, teve essa semana, almoçamos juntos, tratamos desse assunto, com o senador Aníbal também, e eu fiz uma reunião com o Walter Pinheiro, a bancada do Amapá, Roraima, que estão perdendo muito, também tivemos juntos. Propusemos algumas pequenas alterações no relatório do senador Walter Pinheiro, que melhoraria, pelo menos para os estados da região norte, em vez de usar o ano base para a partilha, o ano 2012, que é um ano ruim, por conta dos incentivos que foram dados, usando... Redução de IPI, etc. Usar o ano de 2011... Foi um ano melhor. Um ano muito melhor. Com alguns pequenos ajustes, o Acre não sairia perdendo e Roraima e o Amapá, que estão perdendo muito, recuperaria um pouco. Mas é uma situação esquisita. O Supremo estabeleceu um prazo para o Legislativo, que faz as leis, decidir. Então... A gente já falou disso, o Legislativo demorou muito também, foi empurrando com a 2 anos também com a justificativa. Pois é. Então, eu estou apostando que é possível ter um acordo, porque esse acordo vindo agora daria tranquilidade para a gente não ter o risco de diminuição de recursos chegando num estado como o Acre, que mais do que nunca precisa manter os investimentos para gerar emprego e consolidar, como está fazendo o governador Tião Viana. A gente está num trabalho de já há algum tempo de consolidar uma nova economia no Acre, um padrão de vida melhor para a população, que graças a Deus é uma realidade. Então imagine, o Tião precisa de mais recursos para trabalhar e não de menos. O FPE verde foi cogitado, uma maneira de ressarcir ou de pelo menos beneficiar os estados que mantenham a floresta em pé? Esse FPE verde, para nós, ele vem como um complemento, não é? Como também o ICMS verde. Agora, a grande discussão são os royalties do petróleo, que pode ser um adicional enorme para os estados. Eu, particularmente, acho que, se não tudo, mas uma grande parte tem que ir para a educação, pelo menos nos próximos 10, 20 anos, para que o Brasil possa, de fato, dizer, olha, nós, em 20 anos, vamos ser uma das nações que lidera o mundo, o novo mundo. E só com a educação que eu entendo, os países que se desenvolveram conseguiram chegar no ponto que chegaram. E o Brasil precisa apostar em pagar melhor salário para professor, em dar melhor condição de trabalho, a cobrar mais, né? Mas tudo que a gente tem de precioso são os filhos da gente. E o melhor que a gente pode deixar para os filhos é a boa formação. Aliás, tem que ser uma ótima formação. Pois é, a presidente Dilma disse ontem em Moscou que não tinha mais o que fazer. O que ela podia fazer foi feito, ela vetou, o Congresso... Mas ali ela já estava mais ou menos preparando concordando o terreno, que né? O veto pode... Então, na próxima terça-feira, é possível que se derrube o veto, já com sinal. Aí vai ser uma batalha regimental na terça-feira e quarta, mas... Os estados produtores já estão dizendo que vão Mas eu acho que a Supremo. batalha mesmo vai ser no Supremo. Vão pro E, Supremo. lamentavelmente, já foi para o ministro Fux, que é do Rio de Janeiro, e aí começa a ter uma situação que não pode ser desse jeito. Então, O ministro Fux não poderia se julgar impedido? Impedido? Pode, assim? e, aliás, deve, na minha opinião. Porque ele poderia... Enfim, ele é do Rio de Janeiro, ele tem... Enfim. Qualquer decisão dele ficaria... Então, mas, enfim, por enquanto vai ter uma batalha regimental no Congresso, porque eles estão questionando, mas eu acho que isso vai parar no debate no Supremo, mas tomara que se resolva rápido. Qual, na sua opinião, é o melhor nesse debate dos royalties do petróleo? A divisão equitativa da maneira que está, mais 100% para a educação? Ou isso seria uma utopia, imaginar que o Congresso decida dessa maneira? Qual a melhor proposta para o país e para o Acre? Primeiro, para mim, o pior é pegar um volume de recursos desse que cada município vai receber e os estados e dizer, fica o bel prazer de quem está o gestor gastar. Isso lá em Campos, nos municípios que recebem milhões em royalties, não deu em nada. Deu em um certo desperdício de dinheiro. Então, para mim, tem que deixar carimbado. E o carimbo grande, bem grande, tem que ser educação. 100%, na sua opinião? Olha, se não der os 100%, porque aí teria que ser num período, por exemplo, 10 anos, 100% da educação. Mas foi quase criminoso a gente tirar o financiamento da saúde, por exemplo. E a população do Brasil vai envelhecer, a população, toda a família está tendo uma pessoa idosa dentro de casa, não tem condição de cuidar, os hospitais estão em tudo que é canto, com sérios problemas de financiamento da saúde, então tiraram a CPMF e não botaram nada no lugar, tiraram bilhões. Eu acho que poderia pegar um pedaço pequeno para a saúde e o grosso mesmo para a educação, professor.
ser assim, a pessoa mais qualificada que tiver, diz, olha, o melhor atrativo é ser professor no Brasil. Se a gente tiver esse pessoal valorizado, nós vamos ter as crianças valorizadas, o país só vai ganhar se nós tivermos esse investimento na educação. Porque gastar com a educação, para mim, é investir. Vai ter retorno, inclusive econômico. Senador, na quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou uma mudança importante no Código de Trânsito Brasileiro para a criação de faixas exclusivas para a circulação de motocicletas em vias de tráfego intenso. Olha que notícia interessante. O projeto de lei 346 de 2012 é de autoria do senador Jorge Viana e, olha só, há 20 anos o número de mortos no trânsito era de 28 mil pessoas. Hoje, são 41 mil mortos, sendo que 30% dessas mortes, 30%, são de motociclistas. A frota brasileira aumentou, passou de 24 milhões e 300 mil veículos, de 98, para 65 milhões em 2010, um aumento de 166%. E aqui tem uma frase sua, diz o seguinte: ainda mais impressionante é o aumento experimentado pela frota de motocicletas, que é superior a 491%. Senador, é uma medida que visa não só melhorar o trânsito, mas também evitar mortes? Salvar vidas. Salvar vidas. Olha, nós estamos falando de 40 mil pessoas que morrem por ano por conta do trânsito. Desse, um terço, meu amigo, quase 15 mil pessoas são motoqueiros, estão em motos, né? E o mais grave ainda, tão grave quanto as mortes, ou é tão chocante quanto as mortes, o número de pessoas que ficam inválidas nas UTIs, ocupando... As UTIs estão cheias de pessoas que sobreviveram a acidentes, mas mutiladas, e está dando seríssimos problemas no financiamento da saúde, está dando seríssimos problemas. Outro dia eu falava com um juiz federal aqui do Acre, e ele dizia que o número de processos por aposentadoria por invalidez aumentando, e ninguém vai fazer nada. Então, aqui no Peru você tem cidades que têm muito mais motos proporcional do que Rio Branco e tem muito menos acidentes. Tem melhor controle de velocidade e eu acho que aqui, se a gente não reduzir a velocidade e não criar faixas que você possa pôr, não digo só para motos, mas você pode fazer faixas em vias de grande circulação, de tráfego intenso, você ter ali para táxi, para ônibus e para motos, com velocidade permanente, com vias com velocidade estabelecida previamente. Em cidades como Rio Branco, que tem dificuldades em aumentar a calha de suas avenidas, senador, como é que faria? Teria que ser feito um novo plano de trânsito, enfim. Olha, eu tenho conversado com o novo prefeito, o Marcos Alexandre. Para mim, hoje, o mais grave problema para o prefeito de Rio Branco é o trânsito. É o trânsito. É o transporte. De uma maneira geral. É, transporte em Rio Branco, não é nem só o trânsito, é transporte. É a gente valorizar o transporte coletivo, é a gente tratar melhor os taxistas, os mototaxistas, as ciclovias, dar alternativa para a pessoa poder sair de casa que não seja cada um no seu carrinho. O carrinho tem que ser para o lazer, gente. Agora, o que adianta a pessoa ter um carrinho que não anda? Demora meia hora para chegar no centro da cidade, para atravessar a cidade 40 minutos, 1 hora para atravessar a cidade de Rio Branco, que ainda é uma cidade pequena. Então, eu sou defensor, tenho até trabalhado com ele algumas ideias, eu gosto dessa área. Ele tem me chamado para algumas conversas. Os terminais que nós vamos fazer tem que ter faixas exclusivas, que saia um ônibus dali direto para o centro, que a pessoa diz, eu vou deixar meu carro no terminal, eu moro num bairro, vou deixar ali no terminal, pego um ônibus confortável, barato, vou lá no centro, em 10 minutos vou lá no centro, em 10 eu volto, pego meu carro e vou para casa. Agora, nessas faixas exclusivas para ônibus biarticulado, triarticulado, você pode botar também as faixas exclusivas para motos com velocidade. Gente, se a gente não acabar com essa confusão que está no meio da rua, o mais fraco sempre perde. É quem anda a pé, depois o de bicicleta, depois o de moto. E nessa confusão toda, não estou querendo culpar motoqueiro não, mas também os que estão nos carros às vezes reclamam com razão do pessoal que sai costurando. Sai costurando. Que você não vê daqui a pouco uma moto, e é moto batendo com moto. Gente, isso é uma coisa absurda e eu estou apresentando esse projeto para salvar vidas e ajudar a organizar melhor a vida na cidade. É caro quando a cidade não funciona. Verdade. E uma cidade igual o Rio Branco precisa de muito investimento. Com a parceria do prefeito Angelinho, o prefeito Marcos, eu já acompanhei lá em Brasília, em umas audiências, para conseguir 53 milhões de reais. Mas eu acho que tem que ser muito mais, tem que ser uns 200 milhões de reais investidos aqui
Porque se a cidade funcionar melhor, economicamente, ela começa a ganhar e ela fica mais saudável. E só com transporte coletivo, com organização do trânsito e do transporte que a gente vai alcançar essa paz no trânsito. Nosso tempo está se esgotando, senador, mas o senhor me falava de um presente que o senador Aníbal recebeu no seu aniversário de 50 anos. Pois é, o Aníbal agora é cinquentão e o Aníbal é uma pessoa que eu fiz até uma homenagem na minha fanpage a ele. O Aníbal é um exemplo de militante, de profissional. Começou, de algum jeito, a parte televisiva dele como diretor aqui na TV Gazeta. O Roberto Moura deu uma oportunidade dele ser diretor de jornalismo. Aliás, o Roberto Moura chamava carinhosamente o Aníbal de canibal. Canibal, é. E na época que ele tinha cabelo, inclusive. Ele tinha um pouco mais de cabelo, né? Tinha até muito. Mas o Aníbal foi convidado pelo Tião, virou suplente do senador. Uma pessoa da maior dignidade, me ajudou na prefeitura, no governo, ajudou o Binho, ajudou o Tião. E hoje é um senador que orgulha todos nós, vice-presidente do Senado. E por coincidência, a mão de Deus, no dia 13, ontem, o Aníbal completou 50 anos e exatamente naquele dia, o Sarney fazia 22 anos que o presidente Sarney que não assumia a presidência, né, que tinha deixado, assumiu a presidência porque o presidente da Câmara estava viajando e a presidenta Dilma e o Michel Temer. O Sarney foi para lá e o Aníbal, no dia do aniversário dele, vira presidente do Senado, do Congresso. Presidente do Senado e do Congresso. Eu falei, poxa vida, que orgulho, que felicidade, né, para uma pessoa de uma família humilde. O Aníbal de uma família muito pobre, uma pessoa que também tem uma vida muito modesta com sua família. Fiquei muito orgulhoso. Peguei o microfone, fiz o registro e ontem lá foi um dia de homenagem ao nosso senador Aníbal Diniz. Gente, tá aí, bati um papo, sempre muito agradável aqui com o senador Jorge Viana. Senador, prazer tê-lo aqui mais uma vez, viu? Um Feliz Natal para ti, também. para todo mundo que está vindo. Obrigado a Deus por esse ano. Que Deus ajude, tenhamos aí um ano melhor ainda. Não sei se a gente vai estar aqui tendo uma oportunidade, mas se não, de coração, que esse espírito de paz, de harmonia, que normalmente vem no final do ano, possa alcançar todas as famílias do Acre, se Deus quiser. Mais uma vez, obrigado, senador. Daqui a pouco a gente volta para a sequência do Gazeta Entrevista. Fique conosco. Até já.